Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos da Alma. Aqui nós exploramos as profundezas dos sentidos e o poder transformador do autoconhecimento, com a leitura do nosso livro A Imensidão dos Sentidos, que nos convida a refletir sobre uma jornada interior, promovendo novos padrões de pensamentos e comportamento. Prepare-se para mais uma viagem através deste episódio, uma viagem espiritual que vai expandir sua consciência e conectar você com o seu eu mais profundo. Vamos juntos desvendar a imensidão de quem somos? No episódio passado, nós falamos sobre o instrumento da vida. Exploramos a faculdade extrasensorial como instrumento natural da vida humana. Esse sexto sentido faz parte do nosso desenvolvimento, mesmo que muitas vezes não reconheçamos ou aceitemos. Refletimos sobre como essas percepções sutis podem nos ajudar a expandir nossa consciência e compreender melhor as conexões invisíveis. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, clique em nosso canal do YouTube ou no Spotify e lá você encontra todos os episódios que nós já gravamos aqui nesse podcast. No podcast de hoje nós vamos falar sobre consciência de orgulho. Iniciando a segunda parte do capítulo 20 do item 228 do Livro dos Médiuns, ele abre essa leitura com a seguinte fala: confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado na sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. Sensacional, né? Vamos iniciar este capítulo para explorarmos mais essa introdução tão importante do Livro dos Médiuns que ele nos trouxe aqui. Nós é que decidimos de que modo interpretaremos os atos e atitudes que acontecem em nossa vida. Qualquer que seja a importância e o significado que determina a pessoa ou acontecimento tenham para nós, eles terão o exato sentido e valor que nós lhe atribuirmos. Fantástico esse início aqui. Em muitas ocasiões, percebemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Não há uma interpretação generalizada, mas sim a nossa percepção individual e peculiar de sentir e de ser. E com esse início aqui, esse primeiro parágrafo, já dá para percebermos o quão profundo vai ser esse episódio. Porque ele diz que tudo depende de como nós sentimos e de como vemos. E, consequentemente, isso está baseado no que nós somos, nos filtros que nós temos quando adquirimos algum conhecimento que vem do externo. O que são esses filtros? As nossas crenças, os nossos valores, o nosso conhecimento. Então, quando eu gravo aqui, por exemplo, cada episódio desse podcast, eu trago a leitura de um livro e trago um pouco da interpretação com base no meu conhecimento terapêutico. E cada um de vocês que estão aqui assistindo, acompanhando ou ouvindo este nosso podcast Ecos da Alma, também tem uma forma de interpretar com base na sua vivência, com base na sua experiência de vida. Quando ele traz este tema, consciência de orgulho, é para que nós possamos ter uma consciência sobre quem somos
e aquilo que absorvemos do externo. E como o nosso orgulho está perante a tudo isso? Vamos explorar mais? Uma vez que cada indivíduo é uma criação imortal e única, gerada por Deus, suas percepções também são únicas e originais. Portanto, para melhor entendimento dessas nossas considerações, precisamos discernir entre sensação e percepção. Os 5 sentidos do homem cooperam entre si e alargam-se mutuamente, tendo como aliado imprescindível o 6º sentido. Por exemplo, quando o corpo recebe ondas de calor, os olhos, ondas de luz, ou o nervo auditivo, ondas sonoras, essas ondas alcançam diretamente os centros nervosos, através dos órgãos dos sentidos físicos, provocando uma sensação. Percepção, por sua vez, é a compreensão de algo ou a interpretação do somatório de todas as sensações que estão ocorrendo conosco em dado momento. Tem como função primordial os sentimentos, e sem a interpretação deles, não há como perceber adequadamente. O exercício da percepção nos leva a uma maior capacidade de compreender e explicar os fenômenos do reino interior. Isto é, a mente se torna mais lúcida e compreende com exatidão. Quanto maior o desenvolvimento interno do indivíduo, mais elevado é seu universo de discernimento. Seu corpo astral é a chave de recepção nas forças psíquicas, quer dele próprio, quer de outros espíritos, abre parêntese, vinculados ou não ao corpo físico, fecha parêntese. A criatura humana é um ser que pensa, portanto, é produto de suas sensações e percepções. Então, todos nós, ele quer dizer aqui que todos nós já temos informações, né? Nós sentimos, nós temos a percepção que vem através dos sentimentos, e quando adquirimos novas informações em nosso ser, nós vamos fazendo uma conexão com aquilo que já sabemos, para aí expandir a nossa força de conhecimento. A criatura humana é um ser que pensa, portanto, é produto de suas sensações e percepções. Então, se você não pensa, né, não existe um ser humano que não pense. Mas se você não pensa, você não tem como discernir. Então, uma vez que nós sentimos, nós também temos percepções. Nada existe em nosso arquivo mental que não tenha passado pelos portais de nossas mais íntimas impressões. E isso quer dizer o quê? Que quando nós sentimos, nós temos percepções, e ele traz aqui também íntimas impressões. Isso quer dizer o quê? Na nossa intimidade, no nosso eu, com base na nossa história, com base nas nossas experiências, nós vamos imprimir aquilo que estamos sentindo. Continuando a leitura, ele diz: orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. É um estado de consciência em que a insensibilidade predomina. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe ou imagina, não o que sente. Sua percepção é distorcida, pois ele apenas dá importância ao que os outros vão pensar ou achar dele e não presta atenção em seu universo interior. Ele vive apenas experiências teatrais, interpreta papéis no palco da vida. Sensacional, gente. A gente precisa ter muito cuidado com esse parágrafo que eles nos traz. Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida fake, né? Uma vida de fantasia, uma vida de interpretação. Para quê? Para ser aceito, com medo de ser julgado, com medo de ser excluído. E daí essas pessoas, elas vivem essa vida
de fantasia para atender às necessidades do outro e não à sua própria necessidade. É isso que ele chama aqui de orgulho. É uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. Então, quando ele traz essa fala, ele também diz o quê? Quando você julga o outro e quando você se sente julgado. Por exemplo, eu estou aqui, trazendo a leitura do livro, interpretando, mas tem pessoas que, ao momento em que está me vendo e me observando ou ouvindo, traz as suas próprias interpretações no quesito do julgamento, ao invés de se abrir para adquirir um novo conhecimento. Então isso ele chama de orgulho. Então nós precisamos deixar muitas das vezes o nosso filtro, o nosso julgamento de lado quando vamos se abrir a adquirir novos conhecimentos. Porque é igual a metáfora da xícara, né? Se você tem uma xícara cheia, imagine, eu estou aqui com essa xícara com água. Ela está cheia, eu não posso colocar mais água. Então eu preciso adquirir, absorver o que está dentro da xícara para poder colocar mais conteúdo. Assim também é a nossa mente, quando nós estamos adquirindo conhecimento. Nós precisamos esvaziar aquilo que nós sabemos, deixar no cantinho ali da nossa consciência e se abrir para adquirir novos conhecimentos sem julgamentos. Depois que você adquire aquele conhecimento, o seu próprio inconsciente ele vai trazer aquilo que é de fato interessante para você ou não. Mas quando você não se abre para o novo, você entra com essa armadura de julgamento, você não consegue adquirir o real conhecimento que vai trazer um benefício para você. Vejam se isso faz sentido para você. Muitos de nós estamos tão distanciados de nossas percepções, manifestações e expressões interiores que nos tornamos mártires de relacionamentos. Somos incapazes de manter relações duráveis ou sinceramente afetivas. Isso é óbvio. Aquelas pessoas que estão o tempo todo na condição de analisar, avaliar o outro, ele está o tempo todo no processo de julgamento. E uma pessoa que julga, ela não tem condições de manter relacionamentos duráveis. E aí entra a questão de você se conhecer, começar a ressignificar esse seu comportamento e trazer uma nova condição de ver a vida através de um novo olhar sistêmico. Começando por quem? Por você. O orgulhoso vive uma determinada fase evolutiva, ou seja, transita num estado mental onde predomina o ego, que são as sensações e ou ilusões da mente, e não a alma, que é a percepção dos sentidos. Abre aspas aqui. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles. Importância refletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, fecha aspas. Aqui ele fez um recorte também do Livro dos Médiuns. São algumas das características das criaturas que vivem nesse estágio de evolução espiritual. Então, essas pessoas que vivem em busca dessa evolução espiritual, elas têm confiança absoluta na superioridade do que obtêm, desprezo daquilo que não vem deles, a importância refletida atribuída aos grandes nomes e recusa de conselhos. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste sua imagem onipotente. Agem distanciados de sua intimidade. Em virtude disso, valorizam títulos e nomes importantes. Adotam cartilhas moralistas ou regras rígidas e tendem a ser pretensiosos e dissimulados. Como sentimentos são uma realidade primordial da vida humana. Não estar em contato com os próprios sentimentos causa
progressivamente uma grave descompensação emocional. Pessoas que são muito presas, né, à razão do que a emoção, por exemplo, elas tendem a estar nesse padrão dos orgulhosos, porque são pessoas que vivem regras rígidas. Elas tendem a ser pretensiosas, né? E, como falou aqui no início dessa leitura, geralmente elas usam uma máscara, uma fantasia para ser aceito perante as relações interpessoais, a sociedade, a família. Continuando, querem ter a aparência do que não são. Assim, perdem a sinceridade, a criatividade e a originalidade. Mas claro, porque ela vive copiando outras pessoas, né? Ela não consegue ser ela não consegue ser essência. Isso é muito interessante. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês estão aí lembrando de alguém. Nossa, como fulano parece tanto com ciclano, até na fala, no jeito de ser. Por quê? Porque é uma interpretação do outro e não buscando ser a sua própria essência. Querem ter a aparência do que são, assim perdem a sinceridade, a criatividade e a originalidade. Vivem concentrados nos próprios interesses, mas carentes dos verdadeiros valores do espírito, ética, bom senso, sensibilidade e naturalidade. Todas as suas atividades convergem para a exaltação de si mesmos, senso incapazes de distinguir entre a realidade do que são e o eu idealizado que fantasiam ser. São pessoas que vivem no mais quando eu for e como eu quero ser do que o que eu verdadeiramente sou. Identificam-se com poderosa figura imaginária do tipo, todos são menos do que eu. Ou seja, essa pessoa sempre está no pedestal. São enamorados de sua autoimagem. É o que mais vemos hoje, infelizmente, principalmente nas redes sociais. Por outro lado, não devem ser considerados orgulhosos aqueles que tenham certo interesse pela boa presença ou que procuram manter-se alinhados. É necessário dizer que existe uma distinção entre esmero saudável com aparência e paixão, ou endeusamento pela própria imagem. Isso é muito importante colocar aqui. Uma coisa é você se apresentar bem, uma coisa é você cuidar da sua imagem, outra coisa é você endeusar aquilo que você quer ser, ou aquilo que você deseja que os outros vejam que você ainda não consegue ser, tá? Acreditamos que o bom parecer tem relativa importância no quadro geral da normalidade no ser humano. E com certa frequência, as criaturas querem ser mais apresentáveis, elegantes e aprimoradas em seu aspecto exterior. Essa preocupação com a estética constitui parte do modo de vida natural, razão pela qual podemos considerar emocionalmente perturbada uma pessoa desleixada e indolente com sua aparência. Na realidade, o orgulho do indivíduo corre lado a lado com todos os seus aspectos existenciais, inclusive atua sobre suas faculdades psíquicas. Moldamos nossa existência de acordo com o nosso estado evolutivo. Em diversas ocasiões, o orgulhoso se apresenta como alguém empenhado em prestar auxílio ao próximo, mas aquilo que ele chama de caridade apenas representa um exercício de poder e controle sobre os outros. É quando você vai se colocar à disposição do outro, mas você tem a necessidade que o outro esteja subordinado a você todo o tempo. Então, você diz, eu sou parceiro de fulano, mas na realidade você está acima dele, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado. Apesar de suas afirmações e declarações fundamentadas em supostas boas intenções, ele está simplesmente dando expansão à vaidade de comandar a vida alheia. Nossa, a gente vê muito isso em equipes, né? Pessoas que não conseguem
ser parceiros, ser colegas, ser do mesmo nível, mas ele tem sempre que estar na linha de comando. Sugerimos algumas medidas de apoio para que possamos deixar as faixas do estado de orgulho e alcançar maiores níveis de crescimento e desenvolvimento espiritual. Por exemplo, não ficar facilmente magoado com a crítica ou desaprovação dos outros. Gente, eu sempre digo que é importante a gente ter o feedback. Por isso que eu peço para vocês deixarem os comentários no final de cada episódio, porque eu vou tendo esse feedback de vocês e a gente precisa estar aberto, porque o feedback nem sempre é positivo, mas feedback construtivo, tá? Um feedback onde a gente possa se melhorar cada vez mais. Isso é muito importante. E quem não se sentir à vontade de falar, né, aqui nos comentários, manda uma mensagem para mim no privado e eu estou aberta para receber todos esses comentários de vocês. Desenvolver a autoconfiança também é um outro tópico, né, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Desenvolver a autoconfiança não se preocupando com o medo de ser rejeitado ou abandonado. E aqui no meu espaço terapêutico, eu recebo muitas pessoas que vêm trabalhar essa autoconfiança e quando nós vamos observar, é algum trauma que traz lá da sua infância. Alguma situação que ocorreu quando você era criança e que travou, sabe? Bloqueou a sua desenvoltura, a sua autoestima, a sua credibilidade com você mesmo. Então tenha esse medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Pessoas que talvez foram criados não com seus pais biológicos, pessoas que tiveram dificuldade de se sentirem incluídos até no seu âmbito familiar. Quer ver um exemplo muito simples, que é corriqueiro, mas que as pessoas não têm consciência? Quando chega um irmão muito próximo da sua idade, por exemplo, uma criança que ainda está com 1 ano de idade ou menos do que isso e chega um irmão, a mãe, ela tende o quê? A dar atenção ao que chega mais recentemente, ao mais novo. E o outro fica um pouquinho mais de lado. Então a sua alma, como ela se sente? Rejeitada. Ela precisa crescer, ser independente antes do seu processo normal. E aí entra nessa condição de rejeitamento ou de abandono. Outro tópico aqui ele diz: promover o senso de valor, aceitando seus próprios sentimentos e experiências íntimas. O livro aqui, esse episódio, ele diz que todos nós somos pensantes. Então todos nós temos sensações, sentimentos e experiências íntimas. Então você não pode deixar de valorizar aquilo que você sente. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou falando aqui, vocês estão sentindo e a sua mente, as suas emoções, elas estão explorando as experiências que você já viveu. E isso é o que nós chamamos de autoconhecimento. Outro tópico, estar aberto à aprendizagem, tomando decisões sem procurar excessivamente o conselho das pessoas. Então, quando eu trago esse podcast Ecos da Alma, a minha intenção foi justamente trazer esse momento onde você tivesse uma intimidade no seu local seguro. Então, você está dentro de um carro, dirigindo, você pode ouvir. Você está no seu quarto, você pode ouvir. Você está dentro de um carro, você pode ouvir. Você está no seu quarto, você pode ouvir, pode assistir. E você mesmo, fazendo essas autorreflexões aqui comigo, você pode começar a tomar essa aprendizagem e tomar decisões sem precisar, sabe? Procurar um amigo, uma amiga que vai lhe dar conselhos, provavelmente com base na experiência dela ou dele. Continuando, não lutar para controlar e mandar, mas se tornar a própria fonte de satisfação ou prazer. Todos nós precisamos sentir prazer. Prazer pelo que se faz,
prazer de viver, prazer de conhecer, prazer de se relacionar. Então, quando você faz algo que você sente prazer, isso está alimentando a sua alma. Então, o prazer é para sentir. Eu estou aqui, eu estou sentindo prazer em transmitir esse conhecimento para vocês. Vocês, quando estão ouvindo, assistindo, sintam prazer em receber. E aí faz sentido para mim continuar trabalhando esse desenvolvimento aqui do podcast Ecos da Alma. Um outro tópico, não perder a identidade. Aprendendo a viver sem a simbiose familiar, social, profissional, religiosa e assim por diante. Nós nascemos no âmbito familiar e ali nós criamos a nossa identidade. Mas na medida em que nós vamos nos relacionando em outros âmbitos, como ele fala aqui, social, profissional, religioso, é importante nós identificarmos a nossa raiz, a nossa ancestralidade, de onde nós viemos. Quando nós perdemos essa identidade, consequentemente, a gente começa no emaranhamento, a gente se perde. Então eu posso aprimorar essa identidade, construindo novas crenças, desenvolvendo novos valores. Mas de onde você vem? Quem é sua raiz? Essa a gente não pode perder. Principalmente quem? Pai e mãe. Sentir, pensar e agir. E nunca utilizar a imaginação fantasiosa, subestimando a experiência. Sentir, pensar e agir. E não ficar imaginando, fantasiando, criando ou repetindo o que o outro faz, sem se dar a oportunidade de vivenciar a sua própria experiência. Para concluir, essas instruções colocadas em prática poderão ser o início de um estado de consciência mais pleno, no qual ocorrerá autoaprendizado sobre quem somos realmente e quem poderemos vir a ser ou produzir em nossas relações com o mundo material e o extrafísico. Eu achei este episódio fantástico. Eu achei esse episódio excepcional. Espero que você também tenha gostado. Espero que tenha lhe ajudado a refletir sobre quem você é. Me veio um insight aqui muito bacana que você pode escrever em cada episódio o seu nível de aprendizado. Escreva aqui também no comentário o que você aprendeu, qual é o ganho que você teve sobre esse episódio, Consciência de Orgulho. Deixa aqui no comentário para que a gente possa compreender o que está fazendo sentido para você desse podcast Ecos da Alma, que é um convite à transformação espiritual e cognitiva. Então, esperamos que essa reflexão tenha inspirado a sua jornada de autodescoberta. Compartilhe este episódio com mais pessoas. Fale, comente, curta, assista outras vezes se você precisa compreender algo mais. Aqui é um processo terapêutico, gratuito, onde você pode explorar esse conhecimento novo, onde você pode desenvolver a sua autodescoberta. Porque todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós fazemos com amor, com a nossa alma, com o nosso melhor. Continue sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade conosco. Nos próximos episódios, nós estaremos aqui trazendo mais conhecimento, mais reflexões e muito obrigado por vocês continuarem comigo. Até o próximo episódio, que Deus esteja conosco.